volta com o Estúdio CBN desta segunda, 29 de abril, agora para falar da reforma tributária. Parece um tema aí complicado, espinhoso, mas que pode afetar você, consumidor, que gosta de fazer aquela comprinha online, principalmente compras internacionais. Sobre isso, a gente conversa agora com o André Félix Ricota de Oliveira, ele que é doutor e mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo e presidente da Comissão de Direito Tributário e Constitucional da OAB São Paulo, subseção Pinheiros, ele que vai tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto. Oi, André, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN, tudo bem? Boa tarde, Thalia, tudo bem, e você? Tudo bem. Bom, André, queria que você explicasse aí o que deve mudar, né, com a reforma tributária. A gente sabe que muita gente gosta de fazer aquela comprinha online em sites aí, aqueles famosos, né, que vendem os produtos que vêm da China ou que vêm do exterior. E agora, com essa mudança, aquelas compras online de até $50 devem perder a isenção após a regulamentação aí da reforma que está em andamento. É isso mesmo? Não, não é bem isso, Thalia, mais ou menos isso. Bom, sobre as importações, incide o imposto de importação, o PIS/COFINS de importação e o ICMS de importação. Atualmente, os tributos federais das importações até $50 são isentos. E o importador, o adquirente desses sites, né, de e-commerce, que gosta dessas comprinhas, como você falou, pagam apenas o ICMS. Com a reforma tributária, poderá começar a incidir a CBS e o IBS. Então, o IBS e a CBS, eles vêm para substituir 5 tributos no nosso sistema tributário nacional, que é o PIS, COFINS, o ICMS, o ISS e o IPI. Vão sair esses 5 tributos e vão entrar 2 novos, o IBS e a CBS. Então, o ICMS já incide sobre as importações. Começará a incidir o IBS de forma gradativa. E a CBS começará a incidir de forma gradativa também. Então, a partir de 2026, a gente vai ter a alíquota teste, que é 0,1 a título de IBS e 0,9 a título de CBS. Então, essas comprinhas, né, quem compra nesses sites, nessas plataformas internacionais, a partir de 2026, começará a sentir um aumento de 1% de imposto. Bom, então na prática, o que deve mudar, deve levar um tempo ainda, né, como o senhor explicou para a gente, mas no momento da compra, o que muda para o consumidor? Porque muitas vezes essa cobrança já é feita ali no momento da compra, ou então quando chega aqui no país é feita aquela cobrança, né, aduaneira. Então o que muda no momento da compra, como que deve ser esse sistema aí de cobrança? As plataformas internacionais que assinaram, né, se cadastraram perante a Receita Federal do Brasil, elas colocam já no preço os tributos que incidem sobre aquele produto adquirido. Se o contribuinte, se o importador brasileiro comprar de uma plataforma do e-commerce que não está cadastrado, ele só vai conseguir desembaraçar a mercadoria se ele pagar os tributos que incidiram sobre a importação. Então, é mais ou menos isso que irá mudar. Em 2026, quando a gente vai ter a CBS e a IBS, se for de uma plataforma já cadastrada na Receita Federal, não muda nada. Vai estar no preço 1% a mais. Se comprar de uma plataforma, você vai conseguir desembaraçar a mercadoria, receber a mercadoria, que geralmente ficam presas nos correios, se pagar esses tributos novos. Então, é uma cobrança já embutida aí muitas vezes no preço do produto, né, doutor? Agora, muito se discute essa questão aí da taxação dessas compras internacionais em relação à competitividade com produtos nacionais, né? Tem muitos varejistas que agradecem aí essa mudança. Na sua opinião, isso deve, de fato, trazer um equilíbrio para essa questão? Bom, como você bem falou, é uma reivindicação dos varejistas nacionais, né? Dos grandes magazines, os varejistas que têm as suas vendas online, né, pela internet, falando que eles não têm como competir, mas como é uma mudança gradativa, a gente não vai sentir nos primeiros anos se vai ter ou não uma proteção aí do mercado interno, do mercado do produto nacional. Então, a gente precisa observar como será feita essa reforma tributária e quais os anseios, né, e interesses que serão atendidos. Doutor, a gente tem ainda risco de alguma mudança, de que isso não seja de fato aí aprovado na versão final? Em que fase que está isso? Bom, aqui é o Brasil, né? E no Brasil não impera a segurança jurídica, né? Trabalhar no Brasil, negociar no Brasil, empreender para o Brasil é para poucos, né?
já estão falando da emenda constitucional da reforma, para você ver como que está o ambiente. Era uma reforma tributária que, em tese, viria para simplificar o sistema tributário atual. E assim já apresentaram um projeto de lei complementar com mais de 500 artigos. Ou seja, como que algo que seria simples pode ser simplificado através de 500 artigos? Então, já teremos muitas discussões dentro do próprio Congresso Nacional. Existem vários projetos de reforma, então vai ter uma confluência entre esses projetos e nós não sabemos o que será aprovado. Em tese, será aprovado na Câmara dos Deputados até julho desse ano, esse projeto de lei complementar para instituir a reforma tributária, e até o final do ano no Senado. Mas precisamos ver se isso vai acontecer. E um outro detalhe que a gente precisa ver é que a reforma começará a ser implementada em 2026, com essa alíquota teste de 1%. Só que vai ter uma mudança de governo logo em seguida. Então, a gente não sabe se o governo que assumirá vai querer mudar essa reforma. Então, não é nada tão simples aqui no Brasil. Não. Esperamos que não tenha tantas mudanças e que as mudanças que venham sejam para consertar os erros que acontecerem com essa reforma tributária. Agora, doutor, se passar essa proposta nos moldes em que está hoje, né, claro que pode ter a emenda da emenda, né, como o senhor disse, mas nos moldes em que esse projeto é discutido hoje, toda a compra aí internacional pela internet vai ter a cobrança do IBS e do CBS, como o senhor trouxe, né? Isso no produto final, no valor final, deve encarecer muito essas compras para quem tem o hábito de comprar online pela internet, ou não deve ser uma mudança aí tão significativa a ponto de assustar o consumidor? Não, deve encarecer sim, porque atualmente não incide a CBS, né? não incide nenhum tributo federal, e a CBS vem como um tributo federal. Então, a CBS, no final, né, na sua instituição, que é a partir de 2027, onde vão zerar o PIS e a COFINS, pode ter uma alíquota de 9%. Então, vai encarecer 9% a importação desses produtos para as pessoas que têm o costume, né, de adquirir até $50, roupas e etc. aqui no Brasil. Bom, doutor, para as empresas aí de softwares, essa cobrança deve ser um pouquinho diferente do que para outros produtos, né? Queria que o senhor explicasse também qual deve ser essa diferença aí de cobrança de impostos e o quanto deve encarecer para esse setor também. Os softwares, tinha uma discussão, né, se sob encomenda, se personalizado, se quando você adquire é uma prestação de serviço internacional, mas vamos supor que estavam dentro da classificação de uma prestação de serviço internacional. Então, pagaria no máximo uma alíquota de 5% a título de ISS. Com a reforma tributária, quando ela for devidamente instituída, né, que até 2033 nós teremos 2 sistemas tributários em paralelo, então incidirá ISS e ICMS e o IBS e CBS conjuntamente, mas em 2033 só teremos IBS e CBS, vai ser extinto o ICMS e o ISS. Essas empresas que importam softwares, aí terão um aumento de carga tributária assim, muito sensível, a alíquota pode ser de 26,5% a 30%, que hoje recolhe apenas 5%. Então, essas sofrerão um aumento de carga tributária substancial. É uma mudança grande aí que deve impactar bastante aí o consumidor que faz essa compra online, né, pela internet, compra internacional. Agora, o projeto foi entregue na última quarta-feira, né, doutora? A expectativa é que passe pela pauta e ainda nesse ano, né, que passe pela aprovação ainda nesse ano. Essa é a ideia, é o que o Congresso Nacional vem defendendo e o governo federal vem discutindo com o Congresso para que seja aprovado. Pela Câmara no primeiro semestre e pelo Senado Federal no segundo semestre. Aí nós teremos efetivamente instituído a reforma tributária sobre o consumo. Tá certo, quero agradecer então o André Félix Ricota de Oliveira, ele que é doutor e mestre em Direito Tributário, faz parte também da Comissão de Direito Tributário e Constitucional da OAB, explicando para a gente o que muda aí para o consumidor com essa regulamentação da reforma, especialmente para as compras pela internet e compras também internacionais. Doutor, muito obrigada, viu, pela participação, uma ótima tarde para você. Eu que agradeço o convite, qualquer coisa estou à disposição, ótima tarde a todos.
Muito obrigada. Agora 3h54, falando ainda de compras online, cerca de 40% das reclamações que são registradas no Procon aqui de Campinas são por causa de atraso nas entregas de compras online. A maioria dos consumidores tem preferido comprar produtos online